noite, pessoal. Estamos aqui num formato diferente, no Cruciforme Cast, para falar sobre um tema relevante, um tema atual e um tema muito importante. A gente quer falar hoje nesse formato um pouco mais descontraído. Vocês estão vendo que o host deu uma mudada, é um cara diferente, mas é para a gente falar um pouco sobre liderança abusiva, sobre os abusos e as consequências que uma liderança que não segue os padrões bíblicos, ela pode acabar, os danos que ela pode acabar causando numa igreja séria, né? Uma igreja que é realmente bíblica vai ter os seus cuidados a mais com a liderança. Eu vou passar para o Tiago aqui também, que está se apresentando, comentando mais um pouco sobre o que a gente vai conversar aqui, depois o Eric vai falar também. Vocês sabem que está rolando aí um burburinho a respeito de algumas igrejas de orientação um pouco mais neopentecostal, que a gente vai falar mais na frente, exatamente sobre essa problemática dos líderes abusivos e quais as consequências disso para a igreja e como uma igreja saudável deveria agir. Tiago, é com você. Beleza, eu me chamo Tiago, e eu acredito que o pastor, ele é o nosso instrutor, né? Ele não manda na nossa vida. Eu acredito também que nós somos adultos o suficiente para tomar as nossas decisões como adultos, claro, segundo a direção de Deus. Meu nome é Eric. Apesar da igreja ser visto como uma família, o pastor não é nosso pai. Excelente. Eu acho que a gente tem muito interessante. Eu acho que a gente tem um gancho para começar aqui a falar e depois eu vou passar mais para o Tiago, está trazendo algumas pautas também, alguns assuntos relacionados a esse tema, mas eu quero puxar aqui esse assunto e deixar claro. Esse vídeo não é um ataque à denominação que está em voga agora, que está na moda. O caso está bem recente, não é mesmo? O caso da Igreja Bola de Neve, de algumas das congregações da Igreja Bola de Neve, e na pessoa do seu presidente também está sofrendo severas críticas quanto ao tipo de liderança que é exercido e as consequências para os seus membros. Deixando claro, de novo, não é um ataque à denominação, nem estamos usando esse vídeo para tentar criticar, porque nós não congregamos do Bola de Neve, nós nunca fomos de lá, não conhecemos o pastor presidente. O que tem chegado a nós são os relatos de abuso que nós sabemos. A Bola de Neve não é a única igreja que sofre desse mal, só que é uma que está recente, é uma que está aí com um grande apelo, não é? E por isso a gente decidiu aproveitar esse gancho, não para surfar o hype apenas, mas também para falar um pouco sobre liderança abusiva. E a questão de liderança abusiva, Tiago e Eric, eu penso que a gente tem muito que entrar nesse tema da paternidade, né? Do pastor como, além de um líder espiritual, um pai, alguém que tem que definir qualquer parte minúscula da sua vida tem que passar pela liderança. E nós vemos, é uma característica. Eu acho interessante a gente começar falando sobre as características de uma igreja que tem líderes abusivos, não é? E quais as consequências. Eu acho que uma das características é a questão do populismo e do paternalismo. É você estar sempre debaixo de uma liderança que vai definir tudo, cada pequeno detalhe do que você faz na sua vida e usando de gancho o quê? A honra. Se você não fizer, você não está honrando o seu líder. Acho interessante, Thiago, a gente começar falando sobre a questão da honra ao líder e como essa honra é vista de uma forma deturpada. Thiago ou Eric? Com certeza, eu acho que é extremamente central essa questão da honra, porque em muitos ambientes, né, a gente está falando sobre o que ficou famoso e exposto aí nas redes sociais nos últimos dias, mas a gente está usando isso para trazer um alerta, né? Esse é um dos nossos intuitos também, trazer alerta para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, nos acompanha, sobre o que é saudável e o que não é saudável numa igreja. A gente não está também se colocando aqui na posição de detentores de toda a verdade, mas apenas contribuindo com aquilo que a gente já presenciou, já soube, já experimentou de alguma forma, e talvez tenha até
visto na Bíblia ali antídotos para essas coisas. Mas quando se fala em honra, o Draz, eu acho que é uma palavra que ela foi pega como uma, um fundamento central e mal aplicado, talvez distorcido, talvez ensinado de forma errada, talvez mal aprofundado, e trazido como uma forma, sei lá, como um imã, ou como algo para que prenda aquela pessoa à denominação. E aí, quando eu falo denominação, estou falando de várias igrejas que podem adotar isso de forma errada. E aí, por que que eu falo isso? Porque existe a honra bíblica, a gente vê a Bíblia falando sobre isso, sobre honrar, não somente a quem tem honra, né? Mas esse a quem tem honra não está restrito apenas à igreja, mas está restrito também às pessoas que foram colocadas em posição de autoridade civil, política e tudo mais. Mas isso é muito mal empregado hoje, popularmente na igreja. A honra hoje virou o seguinte: a honra virou você tem que me obedecer. E isso é honrar a mim. A partir do momento em que você discorda de mim, a partir do momento em que você não vai dentro daquilo que eu tenho como visão, você está me desonrando. E aí eu acho que isso é um pouco perigoso. Você notar isso, você notar que algum líder fala isso para você, de que discordar desse líder é desonrar o líder, isso é perigoso, porque a discordância ela sempre fez parte do desenvolvimento da igreja, do desenvolvimento da teologia, do desenvolvimento das características da igreja, do desenvolvimento do crescimento da igreja. As discordâncias, os debates, os alinhamentos sempre fizeram parte da igreja. E isso hoje tornou-se uma peixe, né, para que prendesse aquele irmão, aquele fiel, né, da igreja ali, aquela ovelha, ao líder, como se desobedecer ao líder fosse desonrá-lo. E muitas vezes desobedecer o líder não é desonrar. Muitas vezes desobedecer o líder é você ver que aquele líder está talvez se equivocando. E aí eu falo se equivocando sendo muito tranquilo aqui, sendo muito tranquilo na minha análise, não julgando, tá? Porque muitas vezes isso é usado de má fé mesmo. Às vezes para construir uma falsa doutrina, às vezes para construir uma manipulação, às vezes para construir uma rede de apoiadores. E aí essas pessoas muitas vezes são submetidas a uma chantagem. Isso acaba virando uma chantagem onde a pessoa se sente até desagradando não somente àquele líder, mas ao próprio Deus. E aí acontece algo também que é desastroso. Esse líder passa a ser a figura de Deus para essa pessoa. Se eu desobedecer esse líder, se eu for contra o que o meu líder está falando, eu estou indo contra o próprio Deus. E aí já não passa a ser mais a desonra somente ao líder. A desonra também passa a ser para o próprio Deus. Eu acho muito perigoso quando a palavra honra ela é usada de forma distorcida, de forma maligna até, tá? Porque quando se usa a honra para manipulação, eu entendo que isso é maligno, eu entendo que isso não provém de Deus, e eu acredito que é desastroso a gente fazer parte de um sistema, muitas vezes, que é envolto disso. Cara, algo que o Thiago falou aí, e é muito percebido no meio desse povo, é que a maior parte dos líderes, quando eles querem trabalhar dessa maneira, eles de fato empregam que se você não obedece o líder, você não está servindo a Deus. Que a frase padrão da maior parte é o pastor é o anjo da igreja, né? E colocam isso diretamente como se fosse, cara, olha, obedece a ele, você está servindo a Deus. Se você desobedece ao homem aqui na terra, que é o seu líder, você não tem como estar servindo. Ou seja numa opinião contrária, seja num, olha, não vou fazer isso, não vou participar disso hoje. Então você está em desobediência. Quando eu falo aí da questão do anjo da igreja, né, muitas das vezes as pessoas pegam a questão de Apocalipse, a representação através das visões, e aquilo ali não era algo literal como muitos acabam empregando hoje, né? Algumas pessoas falam, o pastor é o anjo da igreja. A maioria, sem
pensar no sentido figurado. A maioria pensando no literal. Ah, como é que eu vou ir contra o meu pastor? Por exemplo, eu já ouvi casos de um conhecido meu, que eu fiz a pergunta para ele, porque houve um ensino muito estranho da parte da pessoa que se dizia pastor, ou pastora dele, né, no caso, e eu falei, cara, peraí, mas isso que está sendo dito não tem fundamento bíblico. Aí, não, mas foi minha pastora que me ensinou, e é isso, pronto, e acabou, tal. Tá, mas vem cá, foi tua pastora que te ensinou, mas você encontrou isso na Bíblia? Cara, nem procurei. Mas e se você encontrar, ou melhor dizendo, e se você encontrar na Bíblia o motivo dela estar errada? O que você vai fazer? Ele falou para mim, eu nunca ficarei contra a minha pastora. Então, muitas das vezes, essa liderança, ela beira aí o, o Papa. O cara não pode, o cara é infalível e não pode ser questionado. No meio protestante, isso não deve existir. Não deve existir alguém que detenha tal poder, a não ser as escrituras. Eu comecei a minha fala aqui se apresentando, né, dizendo que o pastor, ele é a pessoa que te instrui, ele não manda na sua vida e não decide por você. E muitas vezes os irmãos, eles acabam confundindo essa figura pastoral como uma espécie de Moisés. A Bíblia vai narrar a história lá do povo hebreu lá com Moisés, que eles tiveram medo da presença de Deus e pediram que Moisés intercedesse por eles, porque eles tinham medo do que poderia acontecer. E Moisés intercede pelo povo. E hoje a gente acaba trazendo essa cultura, né, de o Moisés do nosso tempo, e o pastor ele acaba assumindo. E aí existe erro dos dois lados, né? Tanto das ovelhas, que muitas vezes por falta de sabedoria, conhecimento, elas Exato. acabam esperando essa postura do pastor, e tanto também do líder, né? Do líder, do pastor, que se coloca como essa figura. Ele não dá autonomia para suas ovelhas, né? Ele se coloca como, de fato, a figura mosaica. Eu sou o intercessor de Deus para você. Quando que a gente entende que o mistério da glória é o Espírito em nós, é o Espírito Santo em nós. Se eu tenho acesso ao Espírito Santo, claro que eu vou precisar de líderes ali que possam, que vão me, qual é a palavra? Que vão me instruir, que vão me mentorear, né? Que vão ser meus mentores, Discipular. mas me discipular, mas eu tenho esse acesso ao Espírito Santo. E aí eu vejo as pessoas hoje para tomar uma decisão simples de permanecer num local, muitas vezes vou simplificar ainda mais, muitas vezes para escolher um namorado, muitas vezes para tomar uma decisão de um trabalho, e aí vão lá e consultam o pastor como se o pastor tivesse essa responsabilidade. E aí eu chamo isso de terceirização de uma responsabilidade que o próprio Deus nos capacita a ter. Por isso que eu falei, nós somos adultos e somos responsáveis pelas nossas decisões, e Deus quer que nós tomamos decisões sobre a nossa vida. E quando a gente fala isso, gente, eu quero, pelo amor de Deus, aqui, tá, frisar, porque é um tema bem sensível esse que a gente está tratando, né? Não é um tema que muita gente compreende, principalmente os mais novos na fé, e isso vai até muito mais para eles, que isso não tem nada a ver com desobediência a uma liderança, a um pastoreio, as regras ali daquela comunidade de fé. Se você congrega numa comunidade de fé, você tem a obrigação de aprender ali a tradição daquela igreja local e analisar também se essas tradições dessa igreja local elas condizem com a palavra de Deus. Então, isso não tem nada a ver com desobediência, com rebeldia, não. A gente está falando aqui de situações onde há um abuso por parte da liderança, por parte de igrejas, por parte... Isso existe muito, tá? Isso existe muito. E quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando da igreja de Cristo. Tem muitas falsas igrejas, tem muitos falsos pastores, tem muitas são as chamadas seitas, né? Na verdade, seitas que aí já não tem nem característica de igreja. Então a gente precisa sim estar alerta, porque muitas vezes a gente pode confundir aquilo que é igreja com aquilo que as pessoas estão dizendo que é igreja, mas que no fundo são seitas aí e que estão levando muitas pessoas à perdição. Eu acho que o caminho
É bem esse. E um dos comportamentos que a gente percebe em igrejas com liderança abusiva é, geralmente tem um líder extremamente narcisista, né? Que ele capta para ele parte da honra e parte da adoração. A gente está falando de honra, a gente está falando do anjo da igreja. Então, o líder, muitas vezes mal instruído por outros líderes, ele vai pegar para ele esse local. Não, o Senhor me escolheu para governar sobre os meus irmãos. Existe uma percepção distorcida hoje do que é a liderança dentro da igreja. Eu creio que foi isso que a gente falou. E quais são as consequências de termos um líder narcisista? Eu penso, tudo vai ter que girar em volta dele. Tudo vai ter que passar por ele. Vai ser uma comunhão centralizada. Primeiro, o líder tem que aprovar. Comportamentos. Olha só, eu separei alguns comportamentos. Domínio psicológico. É o seguinte, até a maneira de você pensar tem que ser aprovada pela sua liderança. A maneira de responder, ou seja, o que a gente vê como um comportamento de seita também, é a padronização e a mudança do teu comportamento. Você entrou aqui e agora você vai agir exatamente assim para atingir as expectativas do líder. Então você vai falar desse jeito, você vai agir desse jeito e você vai fazer o que for preciso para adquirir um lugar especial. As seitas são cheias de cargos que são mais especiais que os outros. Muitas igrejas assim que estão sendo criticadas hoje, elas trabalham com aquela questão da célula. Eu não sou um crítico à célula, acho que a questão dos pequenos grupos é muito bem-vinda para crescimento da igreja, só que o problema é que no contexto neopentecostal, e aí vocês podem discorrer mais um pouco sobre isso é feito como uma forma de replicar o comportamento de dominação que o líder passa para os outros. Porque a gente vê alguns relatos, principalmente da igreja que a gente citou no começo, de que a pessoa, um líder de célula, um líder local, tirava dinheiro do próprio bolso para ir para os eventos da igreja em outros estados, tinha-se obrigação de fazer cursos pagos, ou seja, as igrejas te obrigavam a fazer cursos que você tinha que pagar e o curso não tinha um limite, uma data para acabar. Há relatos de pessoas com 10 anos de liderança e 10 anos pagando cursos de capacitação porque a igreja obrigava. Então, eles colocam o cargo eclesiástico como uma conquista semelhante à mundana, uma conquista empresarial, como um cargo. Então, o que acontece? A disputa dentro da própria igreja para ser tratado como especial quando você atinge essa liderança. Olha só, um dos casos foi o seguinte, uma pessoa foi pregar em outra célula dessa igreja e ela foi afastada, porque ela não pediu permissão, porque ela não conversou com a liderança. Então eu vejo que a hierarquia forte é um dos sinais também de uma seita. Não que a igreja não deva ter hierarquia, vocês vão ter que ter bastante paciência ouvindo a gente para não achar que a gente está criticando a forma de governo da igreja. Ah, não tem que ter uma forma de governo humana na igreja? Tem que ter. O problema é onde se divide essa linha entre uma igreja bíblica e uma autoridade abusiva. Você tem que entender qual é o papel do seu líder. E eu vejo que um dos comportamentos hoje é o seguinte: o líder é especial. Enquanto ele e a cúpula dos líderes fazem festas suntuosas em resorts no final de semana, o liderado, um pastor local, tem que pagar não sei quantos R$1.000 para visitar a sede, porque é obrigatório que ele esteja lá. E a igreja não vai bancar ele para estar lá. É obrigatório que ele faça o curso, é obrigatório atingir metas. Aí a gente vê o trabalho da meritocracia dentro da igreja e a igreja empresa. Uma das características também da igreja aceita hoje é essa questão da igreja empresa, ou seja, isso tem tudo a ver, porque quem se destaca mais alcança a liderança. Então, eu dou mérito pela qualidade humana do que a pessoa tem, pela capacidade dela de crescer uma célula, ou pela capacidade dela de administrar pessoas ou gerir recursos. Eu perguntei uma vez para um líder qual era a maneira de medir o sucesso da igreja daquele campo específico. A resposta foi dízimo. Então, são os métodos que a gente tem hoje
para medir o sucesso de uma igreja é que fazem surgir pastores e líderes narcisistas que vão replicar o seu comportamento das outras ovelhas. Então, eu acho interessante a gente falar sobre qual é o local verdadeiro da liderança bíblica, como tem que ser tratado realmente um pastor dentro da igreja. Será que o pastor é mesmo o teu pai, teu papaizinho, que tem que aprovar tudo que você faz, cada ato, cada atitude, cada se vai namorar, se vai casar, se vai comprar uma casa, se vai vender um carro? Será que essa é a função mesmo do pastor? Qual? Acho que a gente deveria falar um pouco aqui, antes de entrar também mais nesse assunto não da bola de neve específico, mas da religião como uma seita, falar um pouco sobre o que é um pastoreio saudável, na opinião de vocês. Andrade, eu vou deixar o Thiago falar rapidão, mas só para pontuar quando você falou hierarquia forte, eu acho que a gente pode substituir isso por abuso de poder, né? Porque as Sim, pessoas sim. usam o cargo em que estão simplesmente para vetar o membro de visitar outra igreja. Exato. Outra coisa que eu estava para pontuar, esqueci de pontuar quando eu falei a primeira vez, é que nós estamos falando sobre líderes abusivos, né? Então, estamos falando sobre liderança abusiva no geral, e nós aqui já passamos por isso também. Não estamos falando simplesmente vendo o que o povo passou. São pessoas que já passaram por isso, e até a gente passar por isso, tudo que está sendo dito é besteira, isso não acontece, né? Gostaríamos que fosse de fato besteira e que não viesse a acontecer, mas há pessoas que tentam cativar de fato seus membros, não pela palavra de Deus, não porque ali é um ótimo local saudável no meio cristão a se estar, mas sim pelo aquilo que nós podemos dizer mão de ferro. Não, se você sair daqui, não vai ter minha bênção. Se você visitar outra igreja, eu vou te desligar do teu cargo agora. Para você ir pregar ou assistir um outro culto, você vai ter que passar por mim. Entra a questão do exclusivismo dessas igrejas não serem só para salvação, mas sim para o conteúdo. É com você, Thiago. Muito bem falado. Eu ia pegar essa parte também da hierarquia e até do governo da igreja também, para entrar nessa questão de pastoreio saudável, porque tem a ver, tá? Tem. Eu não acredito num governo centralizado. Eu não acredito num governo onde tem ali um guru, que ele é o centro de 30, 20, sei lá, 50 denominações. O cara é o cabeça, como se fosse a figura apostólica de diversas congregações. Meu irmão, vou falar para você, às vezes é difícil você cuidar de uma pessoa. Às vezes é difícil você cuidar de um casal. Às vezes é difícil você cuidar de uma família, que dirá de 30 congregações. Mas na cabeça desses caras, na cabeça dessa galera que visa o que o Draz falou, qual é a fórmula para você medir o sucesso? Quantidade de arrecadação, quantidade de pessoas que transitam aqui no nosso hall, né? E às vezes não é nem no hall de membros, às vezes no hall de visitante. Então, primeiramente, eu não acredito numa liderança centralizada em uma figura, em um guru, em um mentor. Eu acredito num colégio de presbitério, um colégio de presbíteros, né? Quando eu falo presbítero, eu não estou falando ali a eclesiologia presbítero, não, né? É o cargo eclesiástico presbítero, mas eu estou falando de líderes ali, composto por diáconos, até obreiros também, Um de conselho. presbíteros. Isso. Por quê? Porque isso blinda um pouco mais aquela comunidade, aquela igreja, de acontecer casos de abuso. Porque o coração do homem, ele é corruptível. Nós somos sujeitos a se corromper. E o poder, ele é uma grande tentação para isso. A facilidade, o controle, o domínio, você ter isso em suas mãos, é um grande tentador para o homem. E aí, quando um homem só, tem isso tudo em suas mãos e se sente tentado, há grandes chances dele cair, há grandes chances dele se corromper.
Por isso que eu acredito que o ideal, muitas igrejas usam o formato de voluntariado, né? Que eu já procurei na Bíblia, não achei voluntariado, não tô aqui pagando de Bíblia não, né? Ah, tem que estar na Bíblia. Mas eu prefiro, como um cara conservador e tradicional que eu sou, manter o que a Bíblia instrui como governo da igreja. Diáconos, presbíteros, bispos, anciões, né, que são a mesma coisa que o pastoreio ali. Então, por que que a gente inventa coisas? Por que que a gente coloca um cara, que é o super guru, que é o super apóstolo, e aí os cooperadores são voluntários, todo mundo no mesmo nível. E toda essa galera que está no mesmo nível está acima só está esse pastor. Claro, a gente sabe que nessas seitas existem os líderes de pequenos grupos, a gente sabe que existem os pastores, que os pastores de cada denominação, mas isso tudo é para cumprir protocolo, porque de fato, quem manda na parada é o guru, quem manda na parada é o mentor, quem manda na parada é o apóstolozão lá. Então, primeiro ponto, não acredito nessa centralidade do homem. Acredito que precisa haver um conselho deliberativo, que delibera todas as coisas diante da igreja, todas as decisões, todas essas coisas, o máximo possível de clareza para a igreja, definidas em assembleias, definidas com a participação da igreja votando, sabe? Com participação com a transparência do orçamento financeiro da igreja. Todas essas coisas eu acho que fazem a igreja ficar mais ter mais acesso àquilo que muitas vezes esses líderes omitem. Porque como é que é a filosofia, muitas vezes, numa igreja como essa, numa igreja neopentecostal ou seita? Vocês estão aqui para cultuar a Deus e adorar, e Deus vai atender o desejo do seu coração. Mas a parte administrativa, a gente cuida aqui nos bastidores e vocês não têm nem ciência. As deliberações da igreja, quem toma as decisões é o pastor. Ah, tu já perguntou ao pastor o que ele decidiu? Geralmente funciona dessa forma. Nem pode. Então, o primeiro ponto que eu acredito é fazer a igreja ser igreja. Porque a igreja é quem decide, por exemplo, o pastoreio dela. Só que muitas igrejas, elas nem sabem disso, muitas ovelhas nem sabem disso. A igreja, ela vota para uma substituição de pastorado, para levantar alguém ao pastoreio, a igreja vota, é a igreja que decide seus pastores. Porém, nessas igrejas, isso não acontece. Nessas igrejas, as coisas são impostas, as coisas são omitidas, e o que eles dão para a igreja é apenas é como se fosse aquele pombo lá da praça, quando você senta no banco da praça, você joga lá aquelas migalhas do pãozinho, e aí no outro dia você vai lá, o mesmo pombo vai voltar, porque sabe que você vai jogar comida para ele. É mais ou menos isso que acontece. Esses líderes jogam as migalhas para o povo, e o povo sofre, o povo não é bem alimentado, o povo não é bem instruído, não aprendem a amadurecer e a gerar uma fé saudável. Acreditam que aquilo ali, somente ir lá visitar a igreja, participar do culto de 2 horas, é ser igreja, acabou. E muitas vezes coisas são omitidas por debaixo do pano. Falando dessa questão de pastoreio saudável, o pastor ele precisa ser um homem que tenha pessoas junto com ele, liderando junto com ele, e pessoas pastoreando ele. E aí, quando eu falo de pessoas pastoreando ele, claro que eu não estou falando de pessoas ali que congregam ali, mas líderes espirituais sobre a vida dele também. O pastor, ele também é uma ovelha, ele também precisa ser pastoreado. Então, eu coloco isso como um princípio, tá? Para que ele seja um pastor, precisa se haver isso. Ele não ser soberano e ele ser também pastoreado e cuidado também. Porque imagina vocês a hipotética situação. O pastor, ele comete um pecado dentro da igreja dele, mas ele não responde a ninguém. Eu já passei por situações
às vezes o pastor ele tem um pastoreio vitalício na igreja dele. E aí ele não responde a ninguém. Ele comete esse pecado, não trata desse pecado, trata meia boca, né? Ninguém sabe se de fato, ninguém consegue apurar se de fato houve arrependimento sincero ou se foi só um, um remorso ou medo de perder o poder. E aí ele mesmo trata da situação dele, ele mesmo cuida dele e ele mesmo decide qual é a medida. Como é que isso vai dar certo? Eu não vejo coisa boa, não. Para mim, aí também entra a questão do A gente entrou no pastor, um ponto. pastoreio saudável. Pode falar. Para mim também é a questão do pastoreio saudável, né? Envolve todas as questões que o Tiago falou. O cuidado dele com a igreja ao ensinar na pregação, uma pregação bíblica. O cara se envolver de fato com a igreja, não é aquele cara estrela que você tem que marcar um horário porque ele sempre sai de canto fugindo do povo que está ali. É uma pessoa que de fato vai viver ali com o povo da igreja. Né? Tem uma frase que o povo usa muito e vai ser, eu acho que é a primeira vez que eu vou usar, que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar agarrado ali com o povo. O pastor ele tem que conhecer o seu povo. O pastor ele tem que estar ali abraçado, passando pelas dificuldades. Tremeu tudo agora. Mas você para pensar, como que eu posso aconselhar quem eu não conheço? Como é que eu vou pregar sobre comunhão com uma igreja que eu não tenho comunhão? Né? E aí o que acaba acontecendo no sentido geral é que, se você for parar e analisar, o sentido maior da coisa é que o pastor ele deve estar ali para administrar aquilo a qual ele foi chamado, ensinar, aconselhar e não ordenar. Só que foge disso. Nós vemos pastores que não sabem ensinar, muitas das vezes, pastores que muitas das vezes não sabem pregar, e, principal, não conseguem ouvir a própria igreja. Uma frase de um pastor muito famoso aqui no Brasil, quando ele foi questionado. Os seus membros conversam sobre o pecado deles com você? Conversam. E com quem o Senhor conversa sobre o seu pecado? O meu pecado é entre eu e Deus. Peraí, se o pecado dele é entre ele e Deus, por que dos membros tem que ser com ele? Entende? É aquela questão de entender que, assim como todos são servos, o pastor também é. E eu coloco a máxima para mim. Vocês podem falar se eu estiver errado, mas o que é exigido para ser pastor é aquilo que é exigido para ser cristão. A boa fama, ser marido de uma mulher só, conhecer a palavra, não ser muito dado ao vinho. Isso é o padrão do cristão. Não é algo que deveria para a gente ser o ápice da espiritualidade. Pelo contrário. Assim como foram escolhidos diáconos, lá em Atos 6, entre o povo, os pastores também seriam escolhidos da mesma forma. Mas nós vestimos esse povo de uma roupa de herói, vendemos a ideia de que eles estão acima de tudo, e eles até foram ensinados assim também, e aceitaram isso e trouxeram isso para si. Pode falar, Andrés. A gente conseguiu tratar de vários temas aqui que eu separei, mas além de falar do domínio psicológico, né, de certa forma, que significa o quê? Aqui nós nos comportamos dessa maneira. E foi comentado isso. Se é bíblico ou não, não importa. Porque você vai ter que agir da maneira que nós já definimos que você tem que agir. É como se foi falado, não, jamais questionaria, minha pastora, o Eric falou de um exemplo de um amigo dele. Da mesma forma, é o padrão de comportamento que você tem que adotar para entrar, para ser aceito no grupo. Então, o ser humano, como um ser social que é, quando ele adere a um grupo, ele vai comprar o discurso. E ele vai ter figuras mitológicas, heróicas ali para falar, olha, aquele lá, aquela lá é o nosso maior representante, porque é especial. Então, eu acho que tudo isso gira em colocar pessoas no lugar de Cristo. É dar honra aos homens, os pastores, muitas vezes têm que dar honra que tem que ser direcionada a Cristo.
E uma honra santa, uma honra correta, não essa honra corrompida que a gente vê hoje. O conceito totalmente distorcido do que é honrar o líder, a gente pode também falar um pouco sobre isso, na questão de que você precisa atender a certas demandas para você fazer parte daquela comunidade. E uma delas é o líder geralmente está acima de tudo. O Eric falou isso, ele não se confessa para ninguém, ele não fala sobre a vida dele para ninguém, ele apenas manda, ele apenas ordena e não pode ser questionado jamais por ninguém. Eu acho que esse é um sinal, uma luz amarela aí no semáforo da sua igreja. Se você não pode questionar o seu pastor a respeito de nada, que é tido como uma ofensa, aí a gente pode falar sobre o ungido também, pessoal. Não toqueis no ungido do Senhor. É uma fala constantemente repetida nos dias de hoje. O domínio psicológico tem como intuito colocar o pastor como um líder messiânico, quase no lugar de Cristo. Se você discordar, você está discordando da Bíblia. Foi falado aqui como o Papa. Se você for contra, o que vai acontecer? Você não vai ser morto como era antigamente, mas vão matar a sua reputação. Uma das características de uma igreja abusiva e de seita é a questão de quando alguém sai da sua igreja, como ele é tratado. A gente muitas vezes não presta atenção sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, o Eric e o Thiago, mas nesse ponto, essa questão de, poxa, saiu da igreja, há casos, relatos de que meus filhos foram proibidos de brincar com os filhos dos irmãos porque a gente não é mais daquela igreja. Então, eu não entendo como uma pessoa dessa pode estar se colocando num contexto bíblico, saudável, teológico. Isso não é um comportamento bíblico. Isso é um comportamento de alguém que foi doutrinado por uma comunidade que veste a roupagem da Bíblia, a roupagem do Evangelho, para doutrinar outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a, o problema que eu venho trazer agora para vocês desenvolverem um pouco mais sobre isso é a questão da morte da reputação. E se vocês conhecem pessoas, ou tem casos, ou tem algo a acrescentar, quando a gente fala de uma igreja que, após um membro sair, ele é taxado de ferido, ele é taxado de rebelde, geralmente assim, a mão vai pesar sobre ele. Eu já ouvi esse tipo de coisas. Cuidado, que a mão de Deus é pesada, varão. Por quê? Esse conceito de não poder trocar de igreja também, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A visão está aqui apenas, é a visão correta. Se você for para lá, está se alimentando mal. Pastores que proíbem suas ovelhas de visitar outras igrejas. Eu acho que são temas interessantes no que vocês quiserem desenvolver melhor sobre isso que eu falei agora, vocês estão com a palavra. Existe uma grande cultura, a cultura do silenciamento, né, por parte desses ambientes. É mais ou menos assim. Visão mais visão gera divisão, né? Se você se aliar a uma outra visão que não seja a visão que a sua denominação prega, ou que determinada denominação, seita, prega, você está dividindo, você está criando uma divisão, porque você está se envolvendo com aquilo que não é a visão da sua igreja. E aí, quando essa pessoa toma a decisão de sair daquele local, essa pessoa ela é taxada como um rebelde, ela é taxada como um desobediente, ela é taxada como alguém que saiu da visão correta para desobedecer ou para simplesmente desviar, quando que muitas vezes não é. Às vezes a pessoa ela só se despertou mesmo. Às vezes a pessoa ela só leu a palavra, ela só leu a Bíblia e discordou, né, daquele sistema, daquela teologia. E essa bomba de silêncio, né, essa bomba de fumaça que jogam para silenciar essas pessoas, ela é tão danosa que ela cria feridas muito drásticas. De fato, como você falou, Odraz, usou o termo, é a morte da reputação mesmo.
Se eu não consigo argumentar contra aquela pessoa, se eu não consigo desvalidar o que aquela pessoa está apresentando em discordância, eu vou acabar com a reputação dela. Eu vou dizer para ela eu vou dizer para os outros, né? Eu vou espalhar para todo mundo aí que aquela pessoa, ela foi desonesta comigo, que ela saiu em rebeldia, que ela fez e aconteceu e que por isso que ela saiu da minha igreja. Porque isso aí é muito mais fácil. É muito mais fácil você acabar com a reputação da pessoa do que muitas vezes contra-argumentar com uma discordância, que às vezes é teológica, que às vezes é bíblica, que às vezes é coerente, que às vezes não precisa nem ser teológica ou espiritual, às vezes é uma discordância lógica. Por exemplo, aconteceu um abuso dentro da igreja, mas aí o pastor, todo mundo passou pano para o pastor. Que isso, gente? Isso é um crime. A gente precisa denunciar. Não, 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 Deus está cuidando do pastor e está tudo certo. Meu irmão, isso é lógico. Não, o pessoal aqui está cobertando um crime, eu vou sair desse lugar. E às vezes as pessoas, elas são taxadas, essas pessoas são taxadas como rebeldes. Eu já tive experiências de sair de uma denominação, há um tempo atrás, não faz nem muito tempo, e de falarem para mim que eu estava saindo fora da direção de Deus. Isso foi falado por uma irmã. Mas o mais triste foi o que eu ouvi de pastor, que Deus pese pouco a mão sobre a sua vida. Ele falou isso para mim, que Deus pese pouco a mão sobre a sua vida, pelo simples fato de eu discordar Meu Deus, Thiago. dele. Então a gente vê que, de fato, tem uma galera que usa do poder eclesiástico. E aí, quando eu falo poder eclesiástico, é porque eu quero diferenciar bem que o poder eclesiástico não tem nada a ver com poder espiritual, com autoridade espiritual, no caso. Não tem nada a ver. Mas usam do poder eclesiástico, da popularidade eclesiástica, para atribuir maldição e bênção. Né? Bênção era o mais correto, mas atribuir maldição sobre a sua vida. Claro que aquilo ali não me abalou e nem me intimidou, mas é muito duro você ouvir isso de alguém que era para estar ensinando o que é correto, né? O que a Bíblia ensina, né? E muitas vezes essas questões, elas são de fato para tentar te intimidar, tentar fazer você pensar, caramba, agora se eu sair daqui, tudo de ruim que aconteceu comigo foi por causa disso. Aí vamos supor, eu saí, tropecei, caí no buraco. Pagando o preço da desobediência. Nossa, estou pagando o preço da desobediência. É assim que funciona. E muitas pessoas, a gente está brincando aqui desse exemplo, mas às vezes muitas pessoas acontecem isso. Às vezes acontece uma situação ruim após um fato como esse, e aí ela até lembra, caramba, foi por causa da minha desobediência, foi por causa do que eu fiz. Só que, gente, existe diferença entre você, de fato, ser um rebelde e quando eu falo rebelde, quando a Bíblia fala de rebelião, ela fala de rebelião contra Deus, né? Quando Paulo vai falar lá do rapaz lá de Corinto, em nenhum momento Paulo coloca aquele rapaz como inimigo dele, mas como inimigo da fé, né? Então a gente entende que existe aí uma distorção, é uma coxa de retalhos. Eu queria falar de uma coisa aqui, mas eu acho que não tem a ver com isso que eu estou falando agora, mas dá para me pincelar aqui sobre isso, que é a questão de falsas doutrinas, né? Esses caras, eles inventam tantas falsas doutrinas, que essas falsas doutrinas, elas vão se costurando, vira uma coxa de retalhos mesmo ali, quando você vai ver é um pano todo costurado, todo remendado, e eles casam tão bem isso, que envolvem as pessoas de tal modo que intimidam, que amedrontam, que manipulam, que de fato subjugam, né? Mas que na verdade só está demonstrando mesmo o caráter, né, desses falsos líderes, falsos pastores.
Muito bom. E tem o Tá sem ponto, áudio. o O Eric Thiago, vou tá passar para falando, o o Eric Eric tá já falando. já. Tá sem. Eu não estou ouvindo. Tava sem áudio, né? Agora, Tranquilo. Eu falei assim, Thiago, você falou algo muito bom e que me chamou muita atenção. Você falou sobre a cultura do silenciamento. Na hora que você falou, veio o estalo na mente aqui. Todo abusador, ele sabe como silenciar suas vítimas. Seja com base de ameaça, com base das necessidades, pressão psicológica, mas ele sabe silenciar sua vítima. Então, é triste a gente ter que associar isso à igreja. É triste a gente parar e pensar assim, acontece isso no nosso meio. É triste você achar, ter que entender que um líder eclesiástico faz isso. Por exemplo, o que eu falo para o povo antigamente era uma felicidade você saber que alguém entrou para a igreja. Hoje em dia é uma preocupação em saber, mas para qual? Mas quem que está sendo o líder dele? O que estão ensinando para ele? Então, tem sido muito difícil. Claro que tudo isso que nós estamos falando aqui, nenhum de nós anulamos o agir de Deus e sabendo que existe salvação e palavra para ser pregada e que se a pessoa se chegar à Bíblia, uma hora ela vai abrir os olhos dela também, o Espírito Santo desperta ela. Mas o trabalho é feito de uma maneira a que você não venha olhar para o lado. Em que sentido? Poxa, o cara tem que fazer o curso aqui na nossa igreja. Ah, mas eu queria fazer um curso teológico tal. Não, não pode fazer curso teológico fora. Se você quiser fazer fora, beleza, mas desempenhar nada, não vai poder desempenhar nada aqui. Se você quiser fazer isso, você segue, tem o rumo. Então, as pessoas elas são treinadas a serem cativas aquilo ali. Eu tenho algumas experiências, assim, algumas que eu até prefiro guardar, mas eu também tenho experiências de pessoas próximas a mim, não só as minhas. Mas uma coisa que eu posso falar sobre mim aí, para não só ficar citando a experiência dos outros, foi que depois que eu saí de uma igreja que eu congreguei, vieram me parar e perguntar por que, que eu tinha saído de lá. Né? Aí eu falei, cara, eu saí de lá porque não dava mais para ficar lá. Ué. Chegou aquela velha frase que nós usamos quando nós não queremos revelar muito. Já tinha acabado o tempo de eu ficar lá, para mim já tinha dado. Né? E aí o que que acontece? A pessoa falou, mas o pessoal de lá falou para mim que você saiu porque o povo brigava contigo por você brincar na escola bíblica dominical. Aí é mesmo? Falaram isso? Tá bom. Bom, então confirma com a pessoa lá para saber se é verdade, porque desde que eu cheguei, da mesma forma que eu perturbo vocês, eu perturbava os outros da igreja, entendeu? Eu brincava tal. Só que, tipo, culto é culto, meu irmão. Então eu falei, se eu fosse sair por brincar, eu não tinha nem permanecido lá 10 anos. Eu sempre fui brincalhão. Então não faz muito sentido isso. É esquisito você sair de um local e muitas pessoas pararem de falar com você. É. Você sair de um local e assim como você viu outras pessoas saindo e ser taxado de certas coisas, você imaginar que isso vai acontecer contigo também. Né? Infelizmente, isso tem acontecido no geral, né? Incluindo as igrejas mais antigas no nosso meio, igrejas com nome, e pode ser de Assembleia, pode ser da Presbiteriana, da Batista, pode ser qualquer canto. Tem acontecido em muitos lugares. Né? A visão de que o pastor, em poucas dessas, é claro que na Batista é mais difícil, na Presbiteriana é mais difícil, mas que o pastor ele seja o dono da igreja, isso se torna prejudicial. Que ele não se vê como dono da igreja local, mas como os membros no geral. Eu sempre dizia, gente, vocês têm medo de perder seu membro para outro local? Ensina de verdade. Você tem medo do... A frase era, porque a pessoa está aqui comendo um alimento bonzinho, vai para lá para poder comer, sabe lá Deus o quê. Eu falei, cara, se vocês estão achando que o povo vai para lá porque comeu, sabe lá Deus o quê,
e achou que o alimento de lá é melhor do que o daqui, melhor o que vocês estão dando de comer para o teu povo. Taca a Bíblia em cima deles, e eles vão chegar lá e vão falar, pô, essa pregação aqui, pô, o cara fugiu da palavra. Porque se o povo não for capacitado a entender o que é uma mensagem bíblica, eles sempre vão correr para qualquer lugar. Eles sempre vão procurar qualquer ensino. Então, a desculpa da maior parte dos membros, o pastor, a igreja, os irmãos, o professor de escola bíblica, nunca conseguiu me motivar a ler as escrituras. Mas será que parte da motivação deveria ser da própria pessoa em querer conhecer o próprio Deus que ela diz servir? Então, assim, eu vejo que hoje há um cabo de guerra, ou melhor, um jogo de empurra, quando se trata de culpa. Talvez, e aí eu vou falar talvez, não estou defendendo o pastor, e eu sei que tem pastores abusivos, mas muitas das vezes eu vejo pessoas que optam por outros tomar decisão por ela, porque quando der errado ela tem a quem acusar. Não, mas foi fulano que mandou fazer. Foi ele que mandou fazer. Deu errado porque ele mandou fazer. Nós estamos constantemente buscando nos livrar das consequências de nossos atos. Não só nós, assim como esses líderes também. Vai lá atrás. Eu acho que você trouxe um excelente contraponto, Eric, porque falando dessa maneira, focando na liderança abusiva, nos aspectos de pastores narcisistas, faz parecer que a gente pensa inocentemente que não existem ovelhas problemáticas, que saem da igreja falando mal do pastor, quando na verdade os problemáticos são elas. Se eu tivesse que te dizer, na maioria dos casos que eu vi, foram de ovelhas problemáticas que saíram da igreja falando mal do pastor porque não gostaram de ser disciplinados em alguma coisa. Eu acho que a gente está bem nessa linha tênue, nessa corda bamba entre identificar um pastor com autoridade, de diferenciar um pastor com autoridade para um pastor abusivo. Um pastor com autoridade vai tratar a todos igual. A todos igual. Seja o maior dízimo ou o menor dízimo da igreja. O problema é que, quando se trata de ser humano, todo mundo é um corrupto sem vergonha até eu conseguir aquele cargo. Aí não, eu tenho meus motivos para fazer o que eu faço. Essa é a realidade. O brasileiro reclama do político, mas se aparecer uma vaguinha fantasma para ganhar sem trabalhar, ele coloca o nome dele lá. Se aparecer um cargo de vereador aí para ele concorrer, ele entra sem pensar duas vezes, porque é o dinheiro primeiro e o caráter em segundo. Então, eu acho que as ovelhas são reflexos do pastor e o pastor são reflexos das O ovelhas. caráter em segundo, você foi generoso, hein? São todos seres humanos problemáticos. O ponto é o seguinte: sobre quem está maior responsabilidade? Porque um líder, ele carrega com ele, além do carisma, né? Ele carrega influência. Então o líder vai influenciar. A ovelha, geralmente, ela é influenciada. Agora, o líder, ele influencia. Ou seja, ele cria os discípulos, e outros discípulos vão criar discípulos. Outra coisa interessante é o seguinte também. Tem o líder que cria discípulos, para que eles discipulem, para que eles, alguma hora, vão sair ali do seu pastoreio para criar discípulos em outro lugar. E tem o líder que cria só ovelha. Ele quer a pessoa ali dentro. Para mim, esse é o exemplo perfeito de neopentecostais lotadas, as centenas, as milhares de pessoas que continuam ano após ano com conhecimento bíblico pífio, porque a intenção da igreja não é se tornar o cristão um teólogo independente, é tornar ele uma ovelha obediente. Então a gente vê que a maior responsabilidade no final das contas é do pastor. Por isso, o fardo é maior e a cobrança é maior. Então não tem como a gente fugir disso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Sim. Exato. Então a gente fala assim, não existe ovelha problemática. Existe, mas o pastor vai ter esse cargo, esse peso maior de saber lidar e influenciar. Agora, o que acontece é o seguinte, pastores tomando partido. Vamos lá, quem a gente vai levantar esse ano? Qual é o critério para se ordenar?
Se tiver com dízimo atrasado um mês, você não é ordenado. Eu não tô falando nada novo. Ninguém aqui fez cara de surpresa, porque isso, isso é Ou natural. então não toma ceia. Ou não tomar ceia. E aí? Aí a gente entra em outro tema bom também. Mas você vê, olha os Eu critérios ia que a citar, gente tem eu ia adotado. citar outra coisa, né? Quando você falou, muitas das vezes os caras têm a mente tão empresarial que eles não querem criar outros líderes para não surgirem concorrências, mas a É isso. igreja não deveria ser concorrência. É. Varão, Assim, deixa eu pontuar o ainda último. bem, só falar isso, passar para o Thiago. Ainda bem que não fui eu que falei isso, Varão. Obrigado por ter falado isso. Tem uma coisa que acho que pouca gente tem noção disso, mas a maioria das igrejas neopentecostais, pentecostais, igrejas que não são ligadas a nenhuma convenção histórica ou tradicional, e não seguem nenhuma confissão de fé, né, propriamente dita. Mas a maioria dessas igrejas, elas são idealizadas, claro, pelo seu fundador, claro, né? Porém, esse fundador, na hora que ele vai documentar a igreja, ele tem a opção de colocar a posição de pastoreio como pastoreio presidente, né, de presidente da igreja, como vitalício. E eles não deixam de fazer isso. Eu pesquisando sobre isso na época que eu tive que precisar me aprofundar sobre isso, eu descobri que, apesar de não ser algo que, biblicamente, vamos colocar assim, nos princípios de Deus, não seria algo honesto de se fazer, a maioria dos pastores faz dessa forma. A gente pode até compreender o fator prematuro, né? Porque talvez ele esteja começando a obra e realmente só exista ele. Mas, mas isso também já é um princípio de que as coisas estão começando errado, né? Não sei se para vocês soa dessa forma. Não é como se ele estivesse plantando uma igreja. É como se ele estivesse começando um negócio, Uhum. aonde ele vai ser o CEO ali Eu definitivo sou o dono daquele e negócio. não tem. E vira também até muitas das vezes o perfil de liderança familiar, né? Ele, por ser o dono, ele se sente no direito e no dever de passar só para o filho, o filho para o filho, o filho para o filho, Não, e acabou. e judicialmente ele tem os direitos, ele Exato, detém os direitos. exatamente. E aí entra naquele ponto que eu falei com vocês, tá? É baseado em fatos reais. O É, pastor peca, mas ele não pode ser destituído, nem a igreja votando, porque legalmente ele é o pastor vitalício. pois é. Então, como Uma é vez que, pastor, sempre pastor. pois é, como conciliar isso, né? Como conciliar isso com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita? Eu queria, É, eu queria que, para a gente começar a caminhar, acho que o horário já está passando, para a gente começar a caminhar para os desdobramentos, eu queria só sintetizar aqui coisas que a gente já falou. Fujam de igrejas que apresentam todas essas características que a gente abordou aqui. A gente pincelou algumas, tem muitas outras, mas a gente falou sobre essa doutrina da honra, que ela entra nessas doutrinas estranhas. Gente, tudo que for doutrina estranha, de manipulação, de honra ao líder, a obra de Deus é obedecer ao pastor presidente, isso que a gente falou também, de um processo de iniciação, né? A pessoa só é aceita como parte do ministério se ela passar por um programa de treinamento da igreja, e eu não estou falando de teologia, eu estou falando de um treinamento da visão, essa questão da cultura, da cultura do silêncio, né, onde eles acabam as pessoas que discordam saem, eles acabam por jogar muitas vezes a credibilidade dessa pessoa no lixo. Essa questão do pastor, ele se como se fosse a figura de Deus diante das ovelhas, e aí ele responder a todas as questões. Gente, fujam de igrejas que apresentam esse tipo de comportamento. A gente vai começar a desdobrar questões aqui de igrejas saudáveis, e aí eu acho que isso pode iluminar um pouco o coração e a mente de vocês. Mas se você está num ambiente onde onde o seu pastor te proíbe, por exemplo, de visitar uma igreja, uma outra igreja,
o teu pastor te proíbe de ler um livro de uma outra tradição de fé, de ouvir um outro pastor, isso não tem nada a ver com o evangelho, gente. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Né? Aonde a liderança é centralizada apenas numa pessoa, aonde uma pessoa toma todas as decisões, aonde a pessoa, quando falta os cultos, né, ela é penalizada como se tivesse cometido o pecado mais grave do mundo. E aí, muitas vezes, é até destituída, né, de posições ali, de cargos e sei lá mais o que, aonde existe aquela proteção ao pastor. Se o irmão pecar, o irmão vai ser conduzido ao juízo e aí passa por aquele período de banco de disciplina, mas se o pastor peca, aquilo ali é abafado. Ou os Pastor, ele filhos dele. O pastor é uma pessoa como qualquer outra. Então, fujam dessas coisas, fujam dessas coisas. Antes da gente entrar nessa questão da igreja saudável, acho que o Draz apresentou um ponto ali, mas eu perdi. Aí, se quiser falar aí, Draz. Não, eu quero só trazer alguns. A gente está dentro já. Aí eu Tá quero vendo? citar Show. os pontos e passar para o Eric já desenvolver não só esses pontos, mas o que ele já ia falar também. Você foi falando, eu fui me lembrando. A moralidade seletiva, primeiro. Vale para os pequenos, mas não vale para os grandes. Quantos pastores em caso de adultério a gente vê que ficam 3 meses no banco, depois voltam a ser pastores de novo, enquanto os diáconos. Eu já vi. Diácono brigou dentro de casa, discutiu com a mulher. O vizinho ficou sabendo, foi falar para o pastor afastou ele do diaconato. E aí, eu ouvi algo a respeito dessa questão do pastor voltar ao pastoreio, que eu acho muito válido. Pastores reprovados. A igreja está aceitando o retorno de pastores reprovados para o ministério. Isso é muito perigoso, tá, gente? Pastores reprovados. Aí, se você me pergunta assim, o que é um pastor reprovado? Pega lá o texto lá que fala sobre os presbíteros, sobre quais são os requisitos para o presbítero. Aí você vai entender o que é um pastor reprovado. É um perigo aceitar novamente ao ministério pastores reprovados. Desculpa, André, eu só queria falar isso. Não, esse foi um, já vou passar pro Eric, já que tá ficando. O podcast tá ficando pessoal. Alguns de nós já sofreram muitas coisas que estão sendo ditas aqui. Olha só, moralidade seletiva, como eu falei, vale o pequeno, não vale para o grande. O cara discutiu em casa, expulso, afastado do diaconato. O pastor trai a mulher, dá 3 meses, troca de igreja, beleza. Se separa. Se o pastor presidente se separar e arrumar uma esposa nova, ele vai deixar de ser pastor presidente? Agora, se um pastor local fizer o mesmo, como é que vai ser tratado? Então, moralidade seletiva é um ponto. Ó, como você é tratado quando você diz que não vai poder ir num culto de domingo na sua igreja? É um ponto para você analisar a saúde da tua igreja. Pastor, esse domingo eu vou ficar com a minha família, não pode. Aí sabe o que eu já ouvi? Feriado, você está em casa, você tem obrigação de estar na igreja, porque é o dia que você está em casa. E a família? A gente não tem obrigações com a nossa família, com o nosso lar. Então, esses são esses os pontos de frequência excessiva, moralidade seletiva. E eu quero só botar mais um ponto aqui, passar para o Eric. Você é obrigado a entrar no grupo do presente para o pastor. Se você não colaborar, você vai ser taxado como aquele que não faz parte, você não está na mesma visão, você não compreendeu. Rifa de surpresa para o aniversário da pastora. Aí você, se você não participar disso. São coisas muito comuns, mas que eu acho que a gente tem que abrir o olho quando se trata de liderança. Eric, suas considerações. Cara, perdão. Quando o Thiago falou aí sobre a questão dos pastores fundando igrejas pentecostais, neopentecostais, do jeito deles, tem uma coisa que a gente, e aí vai para qualquer igreja, a gente nunca procura saber como surgiu aquela igreja. Quando tem uma igreja ligada à convenção, eu sei que nos gera uma confiança maior. Mas às vezes tem igrejas que a gente fala assim, pô, nunca ouvi falar, mas o pessoal dele é legal, o culto que eu visitei foi maneiro, a palavra foi pregada decentemente naquele dia, às vezes eram visitantes, às vezes não, mas às vezes foi um dia atípico. E o cara fala, vou ficar por lá. E fica por lá, mas nunca procurou saber da onde surgiu aquele camarada que está ali dirigindo a igreja. Nunca procurou saber que igreja é aquela, de onde que surgiu também, e a convenção que ele está. Sobre a questão da seletividade para punição, né? O Drais botou ali na camada dos pastores, presidente e local. Mas há essa proteção até para os filhos. Né?
Ó, fulano caiu em pecado, vai ficar até casar. O outro não, 3 mesinhos, ele pode voltar a tocar. Ah, o outro, ih, botou dread, amigão. Dread não vai tocar, não. Tá maluco, tá repreendido. É o demônio do Bob Marley. Então, assim, é, as pessoas, elas viajam muito nessas coisas. Eu, quando mudei de igreja, eu tinha escutado uma frase muito antes de eu mudar de igreja. Eu falei, cara, sem noção. Eu trabalhava dia sim, dia não. Então, tinha semana que eu podia ir para a igreja, tinha semana que eu não podia ir para a igreja, né? E aí, por isso, falavam, pecou. Pecou, não tá tendo que faltar com o cara de trabalho, tá dando preferência às outras coisas, e começa aquele lenga-lenga só. Aí, uma vez a pessoa pregando falou que para ser cristão, você tem que estar todo dia dentro da igreja, sim. Aí eu falei, cara, vamos lá. Fala, é pregado sobre fazer a diferença em meu mundo. Como é que eu faço diferença se eu não convivo com ninguém? Como é que eu faço diferença para os meus pais, que não são cristãos, se eu não posso nem estar na casa dele, porque senão eu estou errado, que eu não estou na igreja? Então, o povo te desvincula da sua família de uma tal forma, do seu emprego, fala que você está errado de estar naquele emprego, se tu pedir as contas. A igreja não te sustenta, te chama de vagabundo, porque você quer depender dela. Se você visa só igreja, 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 acontece algo no teu casamento, mas também o irmão só queria saber de ir para a igreja, não dava atenção para a mulher. Ou seja, tudo que eles exigiram, a culpa é tua no final das contas. Então, o problema está aí. O problema está aí na maior parte do tempo. Agora, sobre o... você só vale enquanto você está servindo. Tem local que você, enquanto está servindo, já não vale nada. Também. Tá? Você tem que estar servindo, mas com as falas deles. Tá? Então, assim, o tratamento pessoal, de fato, não é porque o irmãozinho tem dons acima da média, que o cara tem uma fala melhor, que ele tem que ser tratado melhor do que os outros. Um pastor que de fato está ali tratando todo mundo igual, ele entende que a Bíblia ensina que nós todos deveríamos corrigir uns aos outros, ou seja, seria um pastor apto a ouvir e seria um pastor que tornaria a igreja apta a uma ouvir a outra. Poxa, o irmão pecou, você tem o direito de conversar com ele. Você não precisa chegar, pastor, olha só, eu vi fulaninho naquele lugar ali e tal, com aquilo, fazendo aquilo outro. Não, chega com ele e conversa. Irmão, olha só, eu vi você fazendo ali errado. Mas não. Fica tão centralizado na figura do pastor, e aí eu tive que lembrar sem querer, bem na mente, o que eu pensei lá no início. Quando eu pensava em ministério, e até hoje, quando eu penso em ministério, a primeira pessoa que eu penso foi que vocês citaram, Moisés. Moisés, ele começou a carregar tudo nas costas dele, trazer tudo para ele. Até que o sogro do Jetro, ele veio, chegou para ele e falou assim: meu irmão, assim tu vai se matar. Separa homens para poder julgar a causa para você. A visão que eu vejo de ministério é basicamente essa. Não é o pastor ter a medida máxima e carregar tudo. Não é a igreja jogar tudo sobre o pastor. Mas terem pessoas para auxiliar eles. Pessoas para auxiliar tanto o pastor como para auxiliar a igreja. E aí seria um ministério, para mim, que eu vejo como um ministério saudável. Pessoas que poderiam conversar com o pastor diretamente em nome da igreja e com a igreja em nome do pastor. Né? Então, assim, diretamente, se a igreja não consegue falar em uma reunião, se a igreja não é ouvida em uma reunião com o pastor, e só ele fala, só os deles falam, a regra fica só para eles. Por exemplo, você está errado, você tem que vir vestido assim, assim, assado. Os filhos não vêm e pode pregar, e pode louvar, e pode fazer. Você já sabe que você está num ambiente meio duvidoso naquilo que ele te passa. A gente caminha para o final agora. Já diagnosticamos bastante a respeito dos problemas e como identificar uma igreja saudável ou uma igreja abusiva, seja na sua liderança ou na sua maneira de tratar as pessoas. E a gente vai falar agora sobre igrejas saudáveis. Eu só queria deixar uma breve pergunta e a gente já entra falando sobre o que é uma igreja saudável. É que hoje em dia muitas pessoas elas permanecem e sabem que estão num sistema abusivo. Primeiro,
como sair desse sistema abusivo, e o segundo é para entrar na nossa reta final, como identificar as igrejas saudáveis, não é? Então, primeiro por que as pessoas ficam tanto tempo numa igreja de um sistema abusivo, né? Se depois, claro, de identificado, quais são as dificuldades para sair? O apego com as pessoas, considerar família, as pessoas que tem ali, qual é o ponto de ruptura, não é? Que uma pessoa deve chegar para dizer, não, aqui basta, e quais as consequências disso, e o que fazer para identificar uma igreja saudável, porque a gente está falando aqui, e você pode estar se identificando, falando, poxa, tem isso tudo na minha igreja. Todos esses comportamentos eu consigo identificar na minha liderança, e a gente já não tem uma boa comunhão, eu não tenho muita convicção do que está sendo falado, e tudo que vocês falaram eu vivo. Como uma pessoa dessa sai da sua igreja? Quais são as problemáticas? Tipo assim, se preparem para tudo que a gente falou aqui. A gente já falou disso. Vai ter a sua reputação destruída, você vai ser tratado como uma pessoa marginalizada, porque você não faz mais parte daquele grupo. Então, quais as consequências, mas não só isso. Como sair e como identificar uma igreja saudável para congregar? Tiago. Perdão, agora sim com o microfone funcionando. Eu acho que existem, pelo menos assim, eu identifico dois fatores que são predominantes nessa questão da dificuldade, muitas vezes, de se desapegar de um local, ainda mais quando se há um convívio ali profundo, né? Primeiro é o que você já apresentou, Draz, que é o apego. Querendo ou não, estar num lugar onde existe, de certa forma, um carinho entre as pessoas, um tratamento de família, mesmo com todas essas coisas que a gente apresentou. Essas coisas, elas podem coexistir juntas. Existir os abusos, mas aquele ambiente ser um ambiente agradável de se viver, mas camuflado. Então, querendo ou não, as pessoas têm um medo de perder aquele momento, aquele ambiente, perder aquele contato e não conseguir mais achar em outro lugar. Existe também, e aí eu não sei se a sua pergunta foi da pessoa já identificada, já identificou que é isso? Ela já identificou que segundo ponto, também é o medo e o temor de isso e ser algo de fato que está desagradando a Deus ou que você está debaixo de uma desobediência. E aí, o que que eu sugiro? O que que eu aconselho essas pessoas, tá? Tenha uma rede de discipuladores, de pastores, né? Não se prenda, não se limite apenas à sua comunidade local. Conheça outros pastores, tenha contato com outros irmãos, com outras pessoas maduras na fé também, porque isso ajuda você a ficar seguro também em decisões que às vezes pode, num primeiro momento, parecer ali uma desobediência, parecer uma rebeldia, e isso se dá muito porque, pelo que a gente já falou, é a questão da descredibilização, está saindo porque está na desobediência, está saindo porque não é dos nossos, e você realmente coloca até em dúvida se o que você está fazendo é certo ou não. Mas se você identificou tantas coisas que a gente falou aqui, tantas coisas estranhas dentro da sua comunidade, é um alerta. É um alerta e você deve fugir. Você deve fugir, sim. Eu falo sem medo nenhum, eu falo com maior tranquilidade. Eu não estou aqui com medo de estar me responsabilizando por isso, não. Porque isso são fortes indícios que podem realmente ali mostrar que você está num lugar, num ambiente não saudável. Agora, um outro desafio é você, depois disso tudo, encontrar um lugar e voltar a confiar em líderes, em pastores, em uma comunidade de fé. Isso já é um outro desafio, e aí talvez bata aquele sentimento de perfeccionalismo. E aí eu quero aqui quebrar aqui um estigma, talvez, que possa ficar. Não existe igreja perfeita. O que existe são igrejas saudáveis. E isso você pode ter certeza que existe.
Igreja perfeita você não vai encontrar, mas igreja saudável, tenho a plena convicção de que você vai encontrar. E o que a gente está apontando aqui não é imperfeição da igreja, mas é uma não uma enfermidade na igreja, talvez. Porque as imperfeições terão em igrejas saudáveis também. E demais também. Só que uma coisa é imperfeição, outra coisa é enfermidade, outra coisa é a igreja não ser saudável. E eu já coloco como um primeiro critério: procure uma igreja que seja saudável. Tiago, o que é uma igreja saudável? Uma igreja que é centrada na palavra, primeiramente, ela prega a palavra de Deus. Uma igreja onde o pastor ele é acessível, mas ele tem irmãos que pastoreiam junto com ele, que governam a igreja junto com ele. Uma igreja que tenha um ministério bem sólido, de homens maduros, de mulheres maduros. Isso é bem legal de falar também, porque eu acredito no ministério plural, né? Como eu disse, colegiado de presbitério, um presbitério, né? Eu acredito que a igreja não pode ser governada por uma pessoa só, e eu acredito que essa igreja, ela deva ter um ministério que tenha líderes homens e líderes mulheres, porque muitas vezes as mulheres passam por situações e não têm a quem recorrer. Então, tendo mulheres também de influência, tendo mulheres líderes também encabeçando, isso ajuda muito também a mulheres que muitas vezes são até mais frágeis e mais suscetíveis a sofrerem abuso por serem mais, serem alvos um pouco mais fáceis. E eu falo isso porque de fato é comprovado, né, que as mulheres elas realmente caem mais nessas questões de abuso. Então, procure uma igreja que seja centrada na palavra, que tenha um bom ministério, que tenha um ministério maduro, de homens e mulheres maduros. Procure se envolver, procure conhecer a tradição da igreja, procure entender como é que funciona a tradição da igreja, porque uma coisa é você discordar de doutrinas falsas, outra coisa é você discordar de usos e costumes daquela igreja. Aí isso aí você já está errado, porque se você decide caminhar numa comunidade de fé, você precisa respeitar também as doutrinas locais daquela igreja, que podem não ser para outras igrejas, não pode ser, podem não ser universais, mas para aquela comunidade é uma doutrina ali que eles também não obrigam, mas que é uma doutrina para quem caminha junto com eles. Então a gente precisa diferenciar também uma coisa da outra. Mas a gente precisa entender que igrejas saudáveis existem, que Jesus ele continua operando, que a igreja ela não as suas portas não fecharam, não prevaleceram do diabo, e que existem essas igrejas, existem bons pastores, existem uma boa comunhão, uma comunhão saudável, existe um lugar onde você pode ser recebido, você pode fazer parte do ministério, e se você um dia decidir sair, por seja lá qual for o motivo, eles vão compreender com maturidade isso. Então, que você procure um lugar dessa forma, porque a gente hoje é envolto de, como eu falei no início, é envolto de uma mistura muito grande, que eu chego a falar que é até sincrético, né? Existe um sincretismo muito forte. Eu considero, tem lugares que são chamados de igreja, mas que eu, particularmente, não considero igreja. E por quê? Por que que eu não considero? Quem é você, Thiago, para não considerar? Mas eu não considero porque não bate com aquilo que a Bíblia diz que é uma igreja. Então, por isso eu não considero. Então, existe essa confusão hoje, existe essa questão. E acho que um ponto também para terminar aqui a minha fala, que eu acho que é fundamental. Nós, como cristãos, particularmente, pessoalmente, temos o dever de nos aprofundarmos na palavra, de buscarmos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você deseja amadurecer, se aprofunde nas Escrituras, se aprofunde na piedade, se aprofunde na santificação, se aprofunde na oração, porque eu tenho certeza que isso vai ser ferramentas para que seja muito mais difícil você ser enganado ou passar por uma situação de abuso. Gente, eu tava separando uma colinha aqui para nós, hein? Cara, quando ele fez a pergunta, instalou uma coisa, um livro que até me contorci todo aqui para pegar.
e eu devolvi ele para lá. Olha o livro que tem aqui. Nove marcas de uma igreja saudável. Aí eu falei, por que não, né? Pegar aí parte do que ele fala como exemplo para a gente poder passar. Ele bota aí como a primeira marca de uma igreja saudável a pregação expositiva, o papel central da palavra na igreja. A palavra dando vida, a palavra santificando e o papel do pregador da palavra de Deus. Então, uma igreja saudável para a gente é uma igreja que prioriza a pregação. O autor é o Mark Dever. Mark Dever, né? A segunda marca ele coloca aqui como a teologia bíblica, porque não adianta uma pregação ser expositiva, mas ser exposta distorcendo as escrituras. Então, diretamente, ele vai mostrar o Deus da Bíblia como criador, o Deus da Bíblia como Deus santo, o Deus da Bíblia como fiel, amoroso e soberano. Dificilmente ele fugirá disso, né? Terceira marca, o Evangelho. A fidelidade ao Evangelho. Ou seja, essas três iniciais, elas se conectam de formas perfeitas. Vai falar sobre as boas novas, sobre que as boas novas não é só o amor, não é só Deus aceitando tudo e todos e outros aí que vão criar para colocar na situação. A quarta marca é o entendimento bíblico da conversão, né? A mudança é necessária, se é realmente possível. Ele vai trabalhar nesse aspecto. E entra a quinta marca, que é o entendimento bíblico da evangelização. Uma igreja que prega o evangelho não só entre quatro paredes, mas também leva o evangelho para fora, seja com vida, entre outras coisas, e com honestidade. Tá? A sexta, o entendimento bíblico sobre membresia. Lembra do que a gente falou da forma da igreja tratar os membros? O pastor de uma igreja saudável, ele vai entender como lidar com essas pessoas ali dentro, ele vai estudar sobre isso. Entra a disciplina bíblica da igreja na 7 e a 8, discipulado e crescimento, ou seja, interesse pelo discipulado e crescimento, como a oitava marca. Uma das coisas que foi muito dita aqui, sobre o pastor ensinar. Ensinar não é só a escola bíblica, ensinar não é só o discipulado, não é só uma sala, o discipulado é a vida da igreja no geral. Se os mais velhos não conseguem instruir os mais novos, a igreja está falhando no discipulado geral. Seja com exemplo, seja com palavras, né? Infelizmente, isso tem acontecido direto. E a última, liderança bíblica na igreja. Isso aqui a gente precisa nem falar muito, né? Já foi falado até demais. Deixar o Drais falar agora, senão a gente leva a vez dele. Não, vamos partir para o final. Eu vou falar, eu estou anotando tudo e eu quero esse livro na minha mesa já. Isso é para ser tratado dentro das igrejas, cara. Olha isso. Pregação, teologia bíblica, fidelidade com o evangelho, entendimento bíblico da conversão, da evangelização, da membresia, disciplina bíblica, discipulado e crescimento, liderança bíblica. Cara, quantos anos de sermão a gente tem aqui para falar sobre isso? Poderíamos fazer semelhante ao querido John Piper e pregar 7 anos de sermão em Romanos ali. E aqui tem anos de pregação, mas de que adianta vocês estarem só ouvindo a gente, se vocês identificam os problemas na sua igreja, mas não os comunicam, porque às vezes existem problemas que podem ser sanados. Se você tem conhecimento de como resolver isso e passar para a sua liderança, a gente está dizendo que vai ser certo. Mas você tem que partir de você a primeira via de resolver as coisas. Quando não há mais caminho, procure uma igreja saudável. Mas você, como membro, precisa se interessar. É o que a gente falou aqui. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ser manipulado por quem quer que tenha a melhor fala, né? Juntarão para si mestres de si mesmos e terão comichão nos ouvidos. A gente lembra disso.
Se você não conhecer, as vãs doutrinas vão varrer você para baixo. Para identificar uma igreja bíblica, eu preciso entender a Bíblia, o Deus da Bíblia, e o que o Deus da Bíblia requer da gente. Então, a gente está falando aqui, a gente aproveitou esse tema, como eu já falei no começo, e eu vou deixar vocês darem suas considerações finais aí, de 2 minutos, mas, como eu já falei aqui no começo, não é para atacar a denominação Bola de Neve, mas é para que você, numa situação semelhante dessa, numa igreja que está fazendo com você, às vezes, abusos psicológicos, não para quem é problemático, mas para quem está sofrendo abusos psicológicos, entender que você pode sim procurar uma igreja saudável e você não vai ser amaldiçoado por Deus por isso. Por buscar a ele. Cobertura espiritual. A gente não falou disso, né? Vou perder minha cobertura espiritual. A gente não falou disso. E outro Eu tema. quero de chocolate. Outro tema. E se deixar, você que não conhece a Bíblia vai ser enganado. Se você sair, eu te amaldiçoo. Você e amaldiçoo a tua família. Que isso? Quem não conhece a Bíblia é que cai nesse tipo de conversa. Então, primeiro, a gente falou aqui quase 2 horas, mas tu precisa entender, você precisa, que está ouvindo, precisa entender. Se você se encontra nessa situação, primeiro, confronte com a Bíblia, com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, eu te garanto, existem outras igrejas de acordo com a palavra que você vai poder construir uma comunhão saudável. Então, nossa conversa hoje foi praticamente sobre isso. Igreja abusadora versus igreja saudável. E como você tem que ser capaz de biblicamente identificar qual é qual e decidir. Você não precisa continuar sofrendo. Eu conheço casos de gente que fica 10, 15 anos numa igreja. Vou pegar um exemplo rápido aqui para passar para vocês. Culto das irmãs. A líder da irmã não gosta da irmã fulana. Dá-se oportunidade individual para todas as irmãs e pula essa irmã. Já vi casos de irmãs por 5 anos. Só ela não ter oportunidade no culto das irmãs. Eu pergunto para você, quantos anos tem essa liderança na igreja? 5, 10, 15. 15 anos a Mas mesma você está falando de liderança. idade mental ou de idade local? Cronológica. Porque o comportamento é de criança, né? E essas pessoas são líderes. Agora, líderes Exato. por quê? Por política, entendeu? Esse é outro ponto que a gente pode entrar. Mas você vê, uma pessoa que sofre isso, 3, 5 anos de uma mesma igreja, sendo claramente colocada de lado frente às outras, e a pessoa não sai, essa pessoa tem uma dependência emocional. Ela precisa se curar e entender que igreja não é lugar para ser tratado desse jeito, ser colocado de canto. Igreja é lugar de comunhão, se não tem comunhão ali, você tem que rever isso. Então, se identifique alguns problemas, alguns têm solução, a gente não está falando que se tem problema a tua igreja, ela é uma igreja abusadora. Não. Identifique o tipo de liderança que você tem. Se ele aceita ser corrigido, se ele aceita uma palavra contrária, se ele aceita um não, se ele aceita que, esse domingo eu não vou para a igreja, esse mês eu não vou conseguir dar o dízimo. Se você for amaldiçoado por qualquer coisa dessa, corra, que essa não é uma igreja bíblica. Agora eu passo a palavra para as considerações finais, já fiz as minhas, para o irmão Tiago, para o meu irmão Eric, e para a gente encerrar esse papo por aqui. Se deixar, são 3 horas. Amém, amém. Vou dar minhas considerações. Eu oro para que a igreja desperte, para que as pessoas se convertam a Cristo, para que elas não substituam Cristo por nenhuma figura, por nenhum homem, né? Existem bons pastores, existem pastores que são homens de Deus, existem igrejas que são saudáveis, e Deus, ele deixa isso como a nossa decisão e nossa responsabilidade encontrar. Por isso que ele deixou a palavra, por isso que ele nos deu cognição, porque muitas pessoas espiritualizam isso e esperam, eu estava falando com vocês mais cedo, esperam uma teofania para ter uma resposta de Deus. Mas quando que, na verdade, muitas coisas a gente já tem acesso na Bíblia.
né, os princípios que a gente precisa procurar numa igreja, num pastor, num local, na comunhão. A Bíblia descreve exatamente. Procure usar a Bíblia, não tire a Bíblia do local, do lugar dela, da centralidade das nossas vidas, das nossas decisões. E que Deus abençoe. Eu oro também para que toda essa situação envolvendo igrejas, né, pentecostais, que essas coisas um dia se tornem menores, mas que enquanto houver essas situações por debaixo dos panos, que cada vez mais sejam trazidas à luz para que haja oportunidade de arrependimento e para que haja despertamento também daqueles que dormem. Deus abençoe. É isso. Nós também temos que entender, de certa forma, que houveram esses aspectos citados por nós, mas também tem os principais, que é tirou a centralidade da palavra da igreja e colocou sobre qualquer outra autoridade, é seita. Se desfez da santidade, do, da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus, é seita. Se a pessoa julga, separa a trindade, destitui Pai, Filho e Espírito Santo, não são Deus, um só Deus, três pessoas, é seita. Então nós temos que começar a trabalhar isso de que forma? Lendo as Escrituras. A Bíblia fala bem claro que o meu povo perece por falta de entendimento. E esse versículo está na boca de todos, mas todos continuam não buscando conhecimento. Então nós precisamos conhecer para não se enganar. Nós precisamos conhecer para melhor servir. Precisamos conhecer para saber o que é o amor ao próximo, para saber o que é honra, que é tratar alguém com dignidade. Porque quando o teu líder não te trata com dignidade, ele também não está te honrando. Não é só você que não está honrando ele. Quando o teu líder faz estas coisas com você, ele não está fazendo algo que Paulo ensinou. Você deve julgar as outras pessoas superiores a você. Então ele te julga como menor, ele já está fora do padrão e da visão de uma liderança de fato bíblica. O líder está ali para nos servir e nós estamos ali também para servir, assim como o líder. Mas nós oramos para que a igreja venha tomar melhor conhecimento da palavra para saber discernir se o problema é a igreja local ou nós somos o problema no local que é a igreja. É isso, pessoal. Por hoje é só. E eu conto com vocês na próxima. Nós, vocês e o Cruciforme Cast. Até a próxima.